Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria, mais uma vez, podermos cultuar a Deus juntos, louvar o seu nome, exaltar o nosso Senhor, ouvir a tua voz na sua palavra, orar e conversar com Ele, juntos, ainda que separados espacialmente, mas unidos no mesmo Espírito. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto. Que você possa, juntamente com todos os irmãos, com os anjos no céu e com toda a criação, exaltar o nome de Deus. O salmista, lá no Salmo 98, nos conclama a adorar ao Senhor. Ele diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas exultem diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que nós obedeçamos então esse salmo, louvando ao Senhor com música, exaltando o seu nome. Levanta sua voz aí na sua casa, cante ao Senhor. Nós colocamos as letrinhas dos cânticos que é para nós cantarmos juntos. Cantem ao Senhor e a sua voz não estará sozinha. A sua voz está com a voz de todos os irmãos espalhados em tantos lares diferentes, mas unida também à voz dos anjos, exaltando o nome do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
Agora nós vamos para o nosso momento de oração, colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas aflições. O Salmo 107, ele fala das maravilhas que Deus faz pelo seu povo. São 3 salmos que estão em sequência, 105, 106 e 107, que têm a mesma maneira de começar e que trazem uma mesma ideia. O 105 e o 106, eles inclusive têm uma trajetória histórica. Eles estão falando como Deus abençoou o povo de Israel e ele tem uma ordem até que cronológica nele. Se você observar, você vai ver isso, como é que ele vai encaminhando cronologicamente. E aí chega o 107, que na nossa Bíblia ele está até num livro separado de Salmos, e talvez ele tenha sido escrito depois dos outros 2, ou foi escrito na mesma época, mas ele guarda uma certa relação temática. E ele fala sobre outras coisas maravilhosas que Deus faz, que não necessariamente estão especificadas na história do povo de Israel. Mas existe uma passagem dentro desse salmo, a partir do versículo 23, que ele fala uma coisa muito interessante, impressionante. Ouve e tenta pensar o que é que ressoa na sua cabeça. Olha só o que ele fala. Fizeram-se ao mar em navios. Os homens fizeram isso, tá? Fizeram-se ao mar em navios para negócios da imensidão das águas. E viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam ao céu e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Não é impressionante como esse texto fala de algo que não está escrito no Antigo Testamento, não está escrito numa narrativa do povo de Israel, mas que foi completado por Jesus lá no Novo Testamento, naquele momento da tempestade no mar da Galileia, quando os discípulos estavam desesperados e chegam a Jesus e falam: não te importa que morramos? E o Senhor Jesus vai e acalma a tempestade. Isso é muito mais simbólico do que você pode pensar. Não mostrava apenas o poder de Cristo sobre o mar, o poder de Cristo sobre a natureza. Mostrava o poder de Jesus Cristo e de Deus sobre todo o caos. Porque o Senhor é aquele que contém o abismo, que contém as tempestades e o mar. O Senhor consegue fazer isso porque Ele criou todas as coisas. É aquilo que é dito lá em Gênesis, não tinha nada, só tinha escuridão, era sem forma e vazia, era um caos, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e Deus com a sua palavra fez as águas lhe obedecer. Da mesma maneira, o Senhor faz isso com todas as circunstâncias, porque todas as circunstâncias estão debaixo do poder dele. Não existe nada tão caótico na vida que Deus não possa controlar. Deus controla, está tudo debaixo do controle de Deus. E nós vamos entregar então todas as coisas a Deus agora, com essa certeza de que Ele é poderoso para guardar. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus que acalma a tempestade, Deus que criou todas as coisas, nós te louvamos, Pai. Exaltamos o teu nome e sabemos, ó Deus, que diante de tantos conflitos e situações tão caóticas ao nosso olhar que existem no mundo, o Senhor está sobre todas elas e todas elas estão debaixo do seu domínio. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que nesse momento lutam com ondas elevadíssimas, ó Pai. Sejam essas ondas, ó Deus, na sua saúde, sejam essas ondas, essas tempestades na sua vida financeira, profissional, seja na sua família, seja no que for, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, pela tua palavra, traga a eles a certeza do domínio, do controle que o Senhor tem. Acalme a tempestade da vida, a tempestade dos corações, ó Pai. Traga, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar àqueles que confiam no seu nome, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, por essa tempestade mundial que nós estamos enfrentando da pandemia do coronavírus. Que o Senhor, ó Deus, que controla toda a natureza, desde os vírus mais minúsculos até os planetas e estrelas mais gigantescas, que o Senhor, ó Pai,
traga a nós alívio, tenha misericórdia de nós, tenha graça, derrame sua graça sobre nós. Que nós possamos, ó Deus, encontrar refúgio, ó Pai, nos teus braços de amor, diante de tanta dor e tanto medo que nos assola, ó Pai. Estenda, ó Deus, o seu cuidado sobre a sua igreja, estenda o seu cuidado sobre todos os homens, ó Pai. E que nós, ó Deus, como corpo de Cristo, sejamos também o braço de Cristo estendido para socorrer aqueles que necessitam, ó Pai. Nós louvamos o seu nome e sabemos que não há nada que escape das tuas mãos e por isso descansamos em ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento estamos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem anauterar, que leva Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, venho ali. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem anauterar, que
Mensagem. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens, tendo já terminado a nossa pregação e exposição no livro de Daniel. Nós agora partimos para uma nova série e ela será também num livro da Bíblia, mas agora um livro do Novo Testamento, que é a Epístola aos Hebreus. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 1 e nós vamos hoje ler os 4 primeiros versos desse livro, Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A Epístola aos Hebreus é um dos livros mais misteriosos da Bíblia. Primeiro, porque nós não sabemos quem o escreveu. Nós lemos aqui os primeiros versos, não é, desse texto, e nesses versos não tem nenhuma indicação de autoria. Muito já se falou sobre quem teria escrito Hebreus. Numa época antiga, houve, na parte oriental da cristandade, quase que uma certeza de que Paulo tinha escrito. Enquanto isso, lá do ocidental, tinha algumas dúvidas sobre quem era o autor. E durante os séculos nunca chegou-se ao consenso. Levantaram várias hipóteses já sobre o autor de Hebreus. Poderia ter sido Barnabé, poderia ter sido Apolo, poderia ter sido Timóteo, poderia ter sido Priscila, esposa de Áquila. Muitos nomes já foram levantados como possíveis autores do livro de Hebreus, mas a verdade é que nós não sabemos e não temos nenhuma pista segura de quem tenha sido o autor dessa epístola. Mas ele também é misterioso porque até o nome epístola é um pouco difícil de atribuir a esse livro. Ele não tem um formato necessariamente epistolar, como são as epístolas paulinas ou mesmo outras epístolas que nós encontramos no Novo Testamento. Ele não tem uma saudação epistolar, por exemplo, ele já começa falando sobre a forma como Deus disse no passado e como ela diz hoje, como ele diz hoje. E daí para frente a coisa vai caminhando com uma série de palavras e de argumentos que parecem apontar para um estilo de pregação. Por isso alguns vão dizer que Hebreus é uma coletânea de pregações ou uma pregação muito grande encerrada com uma saudação aí sim epistolar, mas nós também não temos muita certeza disso. Há elementos epistolares, há elementos de pregação, mas a gente não sabe ao certo se esse gênero, ou a gente não tem muito como encaixá-lo num gênero desses mais conhecidos da escritura. A gente também não sabe direito quando ele foi escrito. A gente entende que provavelmente ele não deve ter sido escrito depois do ano 70, que é quando o templo foi derrubado em Jerusalém. E aí, quando o templo é derrubado em Jerusalém, há toda uma reorganização da religião judaica, o que seria um ponto, um argumento muito forte para ser usado no livro de Hebreus e que não está presente em nenhum dos seus capítulos. Então, nós temos uma ideia de que ele não tenha sido escrito depois do ano 70. Além disso, há também
evidências ou citações desse livro em obras antigas o suficiente para a gente saber que está lá no 1º século ainda, mas não sabemos exatamente quando. E provavelmente aí na década de 60, no finalzinho da década de 60, é quando a gente tem esse livro de Hebreus sendo escrito, mas a gente também não tem certeza disso. A gente não sabe nem direito para quem ele está sendo escrito. O título é Hebreus, mas Hebreus é o título do livro ou ele é uma indicação ou ele é um rótulo que colocaram nesse livro em algum catálogo que se estabeleceu por aí com escritos antigos? A gente não sabe também. Mas a gente entende, olhando bem para o texto e a forma como ele usa a primeira pessoa do plural, nós, a forma como ele chama nossos antepassados, no 1º versículo mesmo, que ele sim foi escrito para um público judaico. Por isso o nome é um nome sim muito apropriado. Hebreus, aos herdeiros de Abraão. É para estes que está sendo escrito. Olhando também o texto, quase todos os comentaristas concordam que Hebreus foi escrito para esses judeus, mas judeus cristãos, convertidos ao cristianismo. E aí, apesar de todos esses mistérios, Hebreus é um livro que tem um tema muito claro para nós. E esse tema muito claro independe de nós respondermos essas perguntas que ficam abertas. E o tema muito claro de Hebreus é a supremacia de Jesus Cristo. Cristo é soberano, Cristo é supremo, Cristo está acima de todas as coisas. Esse que é o tema do livro de Hebreus. E esse livro indica essa supremacia de Jesus Cristo com um objetivo. Esse objetivo também é bem claro no texto. Sendo o Hebreus cristãos, judeus cristãos, né, judeus convertidos ao cristianismo, que estão passando por algum tipo de perseguição, ou sendo eles cristãos que estão desanimando na fé, o que a gente percebe isso acontecendo no livro, o que a gente vê é que o autor de Hebreus traz a supremacia de Cristo como uma demonstração de que os hebreus que estão recebendo essa carta não devem voltar às antigas práticas ou não devem abandonar a sua busca por Jesus Cristo, mesmo em face do que haja ali de dificuldade, fosse perseguições ou fosse o que tem algumas indicações bem interessantes no livro, fosse um mero desânimo espiritual. É por isso que ele começa a escrever essa carta, e aí a gente começa, ou esse texto, e a gente começa a entender um pouco o que é que ele está dizendo a partir disso. Por quê? Porque se nós encontramos alguém desanimado espiritualmente, se nós encontramos alguém que está desistindo da caminhada da fé, alguém que está se acomodando às coisas, o que é que nós diríamos para essa pessoa? Como é que nós traríamos de novo ânimo para essa pessoa? Provavelmente nós levantaríamos palavras como: não, mas é importante, não é? Não, mas olha, é importante você buscar Deus, é importante você seguir o caminho de Jesus Cristo. Ou traríamos palavras de um moralismo, né? Não, mas espera aí, isso está errado. E alguns até, não entendendo muito bem como funciona a salvação, talvez trouxesse até algumas ameaças, como: olha que você vai para o inferno. Mas o autor de Hebreus escolhe um outro caminho. Ao invés dele simplesmente falar: gente, vamos lá, a gente não pode parar, tem muita coisa para fazer, ou olha, vocês vão para o inferno, ou olha, isso é importante. Ele simplesmente fala: veja a grandeza de Jesus Cristo. Olha o que vocês estão deixando, olha o que vocês estão abandonando. Perceba a supremacia de Jesus. Olha só como nós estamos num outro ambiente, num outro momento da história. E é por isso que ele diz no versículo 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Isso aqui não é simplesmente assim: olha, Deus falava de um jeito, agora fala de outro. Não, ele está dizendo: olha, antigamente tínhamos uma palavra mediada por homens. Homens falavam, profetas falavam, Deus nos comunicava de si a partir desses profetas, ou através, melhor dizendo, desses profetas. Os nossos antepassados tiveram contato com esse tipo de revelação. Mas nós vimos a própria palavra.
Nós conhecemos o próprio Deus encarnado que se revelou a nós. Nós vimos o próprio Filho, herdeiro de todas as coisas e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Nós conhecemos o próprio Filho, que é a causa de toda a criação, porque ele é que criou tudo. Ao mesmo tempo que é o fim de toda a criação, porque ele é o dono de tudo, porque ele é o herdeiro de tudo. Esse é o ponto de elevação histórica no qual nós nos encontramos. Nós estamos num momento em que nossos olhos estão vendo coisas que os nossos antepassados não viram. Algo que ele vai retomar lá no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, não é? Que eles morreram sem ver aquelas coisas que eles souberam depois a partir de Jesus Cristo. Sem saber, e agora eles sabem. Então, olha só o ânimo que ele traz para essas pessoas desanimadas espiritualmente. Veja o Filho, o próprio Filho se revelou a nós. O próprio Deus se mostrou a nós. Você não tem por que desanimar. Algumas das questões que envolviam esses destinatários dessa carta, e nós percebemos isso lendo a carta, né, como eu disse, algumas das questões tinham a ver com o envolvimento com práticas religiosas, que eram práticas religiosas judaicas. Não está muito claro para nós se essas práticas estavam sendo assumidas com toda a religião judaica, eles estavam deixando a fé em Jesus e abraçando as práticas judaicas, ou se, e isso é mais provável, eles estavam mesclando as duas coisas. Eles estavam, não, a gente crê em Jesus, mas a gente tem que fazer esse monte de coisa aqui, ou vamos entrar aqui numa paz cultural com a religião vigente, né? Então vamos caminhar por esse caminho. Veja, o que o autor de Hebreus coloca, ele não está dizendo assim, olha, você precisa voltar a ler a Bíblia. Essas pessoas não eram pessoas que estavam deixando a religião, não eram pessoas que estavam abandonando a prática religiosa. Mas elas estavam se apegando a aspectos religiosos que não eram aspectos religiosos, que não eram os aspectos da revelação do Filho. Tanto que ele fala, olha, foi dito a palavra. Essa palavra é importante, em nenhum momento ele diz que essa palavra não é importante, dita pelos profetas, né? Na Bíblia ela é citada o tempo todo. Só que ele completa dizendo, agora é dito pelo próprio Filho. Há um jeito de voltar-se para a Escritura ignorando Jesus Cristo. E isso é um risco que a gente corre. Há um jeito de ser profundamente religioso e nada cristão, de ser profundamente religioso e não estar se encontrando com Jesus. Há um jeito de fazer isso. E que jeito é esse? Quando toda a revelação de Deus para nós se torna apenas cultura. Quando tudo o que Deus se mostra a nós é apenas os aspectos culturais e religiosos. Quando não há um encontro real com quem Jesus Cristo é. E por isso que eu acho que a carta de Hebreus é uma carta importantíssima para a igreja hoje. Para a igreja do Brasil hoje. Um dos comentaristas de Hebreus diz que os destinatários dessa carta eram a terceira geração de cristãos. Não eram os primeiros lá evangelizados por Jesus Cristo, não eram os segundos alcançados pelos apóstolos, mas eram filhos de crente, filhos de cristãos. O Brasil passa um pouco por isso. Muitos dos adultos evangélicos no Brasil hoje, ou a maioria, acredito eu, não tiveram avós evangélicos, tiveram pais. E de avós não evangélicos convertidos vieram pais, ou pais convertidos vieram a atual geração de adultos, que são adultos terceira geração. E nós já encontramos um Brasil cujo evangelho é cultura, é cultural. É muito cultural no Brasil o evangelho. É compreensível. As pessoas entendem as piadas de crente. Elas sabem o que significa isso. Elas sabem, se você fizer um personagem evangélico em qualquer entretenimento, as pessoas vão se identificar, porque se elas não são evangélicas, elas ou já foram ou já conheceram alguém ou tem algum familiar que é. E existe toda essa cultura evangélica no nosso país. E talvez nós estejamos caminhando por um estabelecimento, uma tranquilidade, um desânimo. E estejamos nos apegando às questões culturais e falando assim, vamos ficar por aqui mesmo. Olha que bênção. Olha só que coisa. Como é bom a gente estar aqui, mas nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o deslumbramento
de enxergar Jesus. Nós estamos perdendo a maravilha de olhar para Cristo e reconhecer: Senhor, Tu és uma coisa completamente diferente disso que tem no mundo. Tu és uma coisa completamente diferente do que os homens produzem. Tu és uma coisa completamente diferente do que é a cultura desse país, do Ocidente, qualquer cultura que nós pudermos considerar minimamente cristãs. Cristo é outra coisa. Cristo é outra coisa. Há um jeito de ser cristão ou um jeito de ser religioso sem se encontrar com Jesus. E nós não queremos esse jeito. Nós queremos olhar para Jesus e nós queremos tomar o ânimo de Jesus. Nós queremos ver Jesus e falar: Deus está nos falando através do Filho. E como Ele está nos falando através do Filho, eu quero ser renovado pelo vislumbre de Jesus Cristo. Um novo olhar sobre Jesus para me tirar do desânimo. Porque o antídoto para o desânimo espiritual é um olhar renovado sobre Jesus Cristo. É olharmos de novo para Cristo. O próprio Filho fala conosco. E quem é esse Filho? E aí o autor de Hebreus vai colocar as palavras mais maravilhosas sobre Jesus. E elas são palavras que ressoam em outras palavras da Escritura. Depois você compara Hebreus 1 com João capítulo 1, com Colossenses capítulo 1, com Filipenses capítulo 2. Compare como esses autores diferentes. João, Paulo, o autor de Hebreus, como eles falam sobre Jesus, sendo esse Jesus pré-existente, que nunca foi criado, mas que é o Criador, que é aquele que faz todas as coisas e que é herdeiro de todas elas. Veja como eles elevam Jesus Cristo, aquele que revela a glória do Pai, aquele que mostra o brilho da glória de Deus. Eles estavam tomados por essa realidade. E esse mesmo Jesus Cristo fala conosco hoje. Esse mesmo Jesus Cristo está entre nós. E quem é esse Jesus Cristo? Ele diz a partir do versículo 3: é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória, ele é a emanação da glória. Deus glorioso emanou Jesus Cristo a nós. Nós olhamos para Jesus e vemos nós temos o vislumbre desses raios que chegam a nós, raios gloriosos que são Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A palavra que o apóstolo João fala, não é que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Filho unigênito, o Deus unigênito revelou a nós. Aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão de quem Deus é. Nós olhamos para ele e nós vemos Deus mesmo. Muito mais do que em qualquer outra coisa. Tudo aquilo que era dito no Antigo Testamento pelos profetas era anunciando uma glória que se tornou visível em Jesus. Visível. E nós podemos conhecer a Deus de uma maneira como os profetas não conheceram, porque nós sabemos o que Jesus Cristo fez. Nós sabemos quem Jesus Cristo é. Nós sabemos quem Deus é revelado em Jesus. Emil Brunner, um teólogo suíço lá da primeira metade do século XX, ele disse uma coisa muito, muito bonita sobre o que é o cristianismo. Ele falou assim: ou o cristianismo é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo, ou não é nada. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Nós olhamos para Jesus Cristo e nós vemos o Pai. Ele é a exata expressão do Pai. Mas ele diz mais coisas sobre isso. Ele fala que o Filho sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. O que significa isso? Os antigos romanos e gregos acreditavam numa divindade chamada Atlas, da qual a gente tira o nome do Atlas, sabe aquela coleção de mapas? Isso. Atlas era uma divindade antiga. E Atlas, a história de Atlas é a história de que ele carrega o mundo nas costas. Então ele carrega o mundo inteiro nas costas. Você já deve ter visto alguma estátua, alguma foto da estátua de Atlas segurando o mundo inteiro nas costas. Mas não é esse tipo de sustentação que Jesus Cristo traz. Quando fala que ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, não está falando apenas na ideia de suportá-la, mas também de dar a ela movimento. Significa que todas as coisas só não se desintegram, que todas as coisas só não desaparecem, porque Cristo as mantém na existência.
Alguém já disse que a única pergunta filosófica que existe é: por que existe algo ao invés de nada? E há uma resposta sobre isso aqui em Hebreus capítulo 1. Porque Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Porque Ele mesmo mantém a existência. Porque só existem as coisas porque Jesus Cristo as deixa existir e as faz existir. Que maravilhoso! Ele está falando daquele homem encarnado no qual nós vimos a expressão do Deus Pai. Aquele maravilhoso Jesus Cristo é o que sustenta todas as coisas. Significa que não existe nada no mundo que não esteja nele. E se não existe nada no mundo que não esteja nele, como é que você pode voltar do conhecimento dele mesmo para as coisas do mundo menores, para essas mediações que você acreditava que te mediavam com Deus? Por que acreditar que o seu relacionamento com Deus tem a ver com o dia que você guarda? Por que acreditar que o seu relacionamento com Deus tem a ver com a circuncisão que você faz? Por que você acredita que o relacionamento com Deus tem a ver com as práticas, com as festas, com o que você não come, o que você come? Por que acreditar nessas coisas? Se aquele que sustenta todas as coisas já se revelou a nós e já falou, essa mediação acabou porque agora nós temos uma relação imediata, direta. Não transforme nada em mediador com Deus. Não transforme. Não transforme a religião como uma forma de ser de encontrar uma mediação divina ou de encontrar a Deus na religião. Não transforme a cultura numa forma de encontrar a Deus na cultura, considerando coisas da cultura como sendo santas e profanas. Não transforme. Volte-se para Jesus Cristo e deixe que o próprio Cristo molde a sua vida, transforme a sua vida e viva através de você. Viva através de você. Viva em você e você para que você possa dizer o que a palavra de Deus nos ensina. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja, todas as coisas só existem porque Jesus Cristo as sustenta. Então vivamos como Cristo e vivamos a vida de Cristo em nós. E ele termina falando sobre o que é que Jesus Cristo fez. Esse prólogozinho, né, de Hebreus 1-4 é um prólogo, depois vem os argumentos. E ele vai falar que Jesus é supremo diante dos anjos, diante dos sacerdotes, diante da lei, diante de Moisés, diante do sábado, mas isso aí vai ficar para as próximas semanas. Mas veja como ele termina esse prólogo. Depois de ter realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse trecho é um trecho bastante difícil, mas olha só o que ele está nos dizendo aqui. Ele está falando o seguinte: esse Cristo maravilhoso que criou todas as coisas, que já era Deus, que já era a divindade, ele encarnou, viveu e ele fez a purificação para os pecados. Ele caminhou em humilhação, ele caminhou em sujeição, ele caminhou em obediência e fez a purificação dos pecados. Mas depois disso, ele se assentou à direita de Deus nas alturas. E aqui o autor de Hebreus está aplicando uma leitura de um salmo importantíssimo que vai voltar aqui nessa carta, que é o Salmo 110, depois compara com o Salmo 110 também. Mas ele está dizendo, olha, depois de fazer tudo isso, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E quando ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ele se tornou superior aos anjos e tão superior quanto o nome que ele herdou é superior ao nome dos anjos. Agora entenda isso. Não significa que Jesus não era superior aos anjos antes. Ele criou os anjos porque ele criou todas as coisas. Significa que num momento, Jesus Cristo se manifestou como um ser humano inferior aos anjos. Se manifestou no mundo em submissão e obediência, caminhando até a morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados. E depois de tudo isso resolvido, ele voltou e se assentou à direita no trono que já era dele. E herdou o nome que já era dele. E está elevado e exaltado na posição que já era dele, para todo sempre. Mas agora, trazendo também toda a misericórdia e graça com a qual ele se manifestou na vida, na nossa vida, na vida dos homens, nesse tempo. O eterno dentro do que é temporal,
o infinito dentro do que é finito, o Criador dentro da criatura. E ali ele conquistou de novo aquilo que já era dele. E ele venceu de uma vez por todas aquilo que nos escravizava. E isso é maravilhoso, porque eu disse que nós precisamos ter um olhar para Jesus. Que nós precisamos olhar para Jesus para renovar a nossa vida, para renovar o nosso ânimo espiritual, para renovar a nossa igreja. Olhar para Jesus. E quando eu vejo Jesus, quando eu olho Jesus, eu vejo aquele que criou todas as coisas, mas julgou, que nos amava ao ponto de se entregar. E nos amou até a morte, morte de cruz, e agora está elevado. Olhar aquele que não tinha falta de nada, mas se fez pobre por amor de mim. Aquele que dá vida a todas as coisas, mas entregou a sua vida por amor a mim. Como isso não pode transformar a minha espiritualidade? Como isso não pode transformar a forma de eu viver a fé? Então, por isso, eu quero viver sempre para a glória desse nome. Esse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. Amém. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra
Chegamos ao fim de mais um culto e que Deus nos abençoe. Mais uma semana passando na presença dEle e que Ele reforce em nosso coração a Sua palavra, que nós possamos estar animados pelo vislumbre da glória do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e que a realidade da presença de Cristo em nós renove as nossas forças, o nosso ânimo, renove nosso compromisso e nos coloque numa boa disposição espiritual para que vivamos de maneira agradável a Deus e na plenitude da vida que Ele tem para nós. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela manifestação do Senhor mesmo a nós, ó Pai. Porque no Filho vemos o Pai e podemos aprender e conhecer o Deus maravilhoso que Tu és. Que a visão do Filho esteja sempre diante de nós, para que assim, ó Pai, nós sejamos renovados em nossas forças. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Senhor supremo de todas as coisas, autor de todas as coisas e herdeiro de todas elas, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão ouvindo e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.